que aí entra a parte até da firmeza no evangelho, teológico, como diria nos dias de hoje, né? Que é o que ele fala aqui, só para esclarecer aqui o complementar, na verdade, o que o Marcelo está falando, né? Ele vai dizer assim ainda sobre esses líderes, esses presbíteros, né? Deve ser plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Que é isso que o Marcelo está falando, né? Então ele tem que... Não basta ser um homem bom. Exatamente, né? Ele tem que ter essas virtudes que ele apresenta, mas também o domínio do evangelho, o domínio da palavra, o conhecimento bíblico teológico. Também não basta ter só isso. Aqui é quase mata a cobra e mostra o pau. É importante destacar nesse ponto. Uma completude, uma totalidade, né, de virtudes e de princípios que a pessoa precisa carregar, mas não é um em detrimento de outro, mas eles juntos na vida desses líderes, né? Eles funcionando, operando juntos. Eu acho que é um recado importante que a gente precisa deixar também, assim, por mais que aqui esse trecho da carta de Tito esteja falando a questão dos presbíteros, dos líderes, etc., isso não anula de que essas condições são extremamente necessárias para a vida do crente como um todo. Sim, então não é porque eu não sou líder, eu não sou presbítero, eu não me sinto chamado, que eu não vou me adequar a muitos dos pré-requisitos, digamos assim, que estão aqui, principalmente no que tange a questão da palavra de Deus. A palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus não está restrito àqueles que a expõem, que a prega, que a ensina, mas ele deve ser, até porque... Veja que isso vai estar conectado diretamente com esse contexto que a gente está falando, de alguém que pode passar isso no seu âmbito familiar. Um pai, por exemplo, independente dele ser pastor, dele ser professor ou qualquer coisa assim que seja, ele tendo conhecimento da palavra de Deus, está apto a talvez ensinar na sua casa para aquele que aí sim um dia será chamado para o ministério da palavra, né? Então, isso aqui não é uma questão que os crentes devam olhar como, isso aqui eu não posso pular essa parte que isso é só para os pastores. Não. Isso aqui é quase um endereçado a todos os crentes, né? E tem um ponto aqui que ele vai dizer assim, né? Pois há muitos, na continuidade daquele versículo que eu li, que é o versículo 9, ele vai dizer assim no 10. Mostra os que se opõem aos que estão errados, aos que se opõem onde estão errados, pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado, que o Marcelo comentou antes, famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Tem um ponto aqui interessante, né? Eles ensinavam a circuncisão onde isso era uma tradição judaica. Então fazia sentido agora nessas igrejas que vinham num lastro, né, do judaísmo. Religião, né? Religião, basicamente onde isso. Você tem muita devassidão, você ajuda as pessoas com o quê? Com religiosidade de cima para baixo. Exatamente. Imposta. Então eles voltavam em certas práticas da lei, exigindo comportamentos que não são esses comportamentos, essas virtudes que Paulo exige dos presbíteros. Porque aqui são manifestações ou demonstrações de um coração transformado, onde o homem vai respeitar, honrar a sua mulher, vai se preocupar com os seus filhos, vai se preocupar com a sua reputação, não em cumprimento de práticas religiosas, mas porque teve o coração transformado pela graça. E porque teve esse coração transformado, vive uma vida íntegra e se preocupa em conhecer o verdadeiro evangelho. Dando testemunho, pregando e anunciando o verdadeiro evangelho contra os erros. Então, tem que ficar muito claro isso, né? Ele está falando da lei aqui, que está sendo ensinada e com intenções erradas. Ele está falando, olha, eles querem lucro desonesto, mas não é, o ponto central não é o comportamento que a lei exige, e sim um cumprimento da lei sem a graça, e esse é o grande problema. Então, quando a graça chega em nossas vidas e ela nos transforma, nós queremos viver a novidade de vida que a graça de Deus nos apresenta. Eu quero ser essa nova pessoa, essa nova criatura, que agora em Cristo eu consigo viver e quero viver para agradar a Deus. Tanto que no versículo 15, a gente já vai passar para o capítulo 2, mas no versículo 15, ele diz assim: para os que são puros, tudo é puro. Mas para os que são corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam no seu modo de viver.
Então veja bem, para aquele que é puro, consegue enxergar o mundo e a vida na pureza de Deus, afastar-se daquilo que é mal, não por causa de cumprimentos legais ou religiosos, mas porque entendem que aquilo é uma violação da santidade de Deus. E o que nós buscamos? A perfeição, buscamos a santidade. Somos perfeitos? Não, isso tem que ficar muito claro. Não somos, nem Paulo defende isso, ele não está dizendo que o presbítero é perfeito, mas ele tem que andar num esforço de alcançar esse comportamento, esse testemunho. Dentro desse legalismo, né, havia aquela coisa das restrições ao casamento, por exemplo, que é citado em 1 Timóteo capítulo 4, mas muito provavelmente é o mesmo tipo de ensino. Então, restrição do casamento, restrição de alimentos, várias restrições que dentro da influência do pensamento judaizante trazia consigo o selo e a classificação de uma pessoa que era impura. Tu comes isto, és impuro. Casaste, és impuro. Então criava um ranking de quem eram os mais espirituais na igreja. Então o legalismo faz isso. O legalismo diz assim, quem é mais espiritual? Quem ora mais tempo, quem jejua mais. Né? Até vale aqui o parêntese, por exemplo, nós estamos entrando agora, começou ontem o movimento dos Juntos em Portugal, não é? Inclusive a gente quer louvar a Deus pela vida do André Prim e toda a equipa. Exato. E tudo, unindo Portugal em oração, em jejum. Quem não adquiriu o material ainda pode adquirir pelo site Juntos, acho que é juntos.vc, ainda tem um material disponível do devocional para poder solicitar. E dá tempo de fazer, começou mesmo ontem. E tem o material Kids também, eu por acaso peguei lá para casa, tem o material Kids, é fantástico também. Muito bom. Muito joia. Unindo a igreja portuguesa para orar pelos 20 distritos, na verdade são 18 distritos, o arquipélago dos Açores e da Madeira, e mais o 21º dia orando por Portugal todo. Então, uma bênção tudo isso, mas jamais a gente pode... Isso é fruto da graça, é a graça de Deus que vai me levar a orar, a buscar, a jejuar, a abrir uma janela de 21 dias para eu estar mais perto de Deus, para ouvir melhor. A graça de Deus. Mas se eu colocar isso na perspectiva do legalismo, do ranking... É assim, eu jejuei 3 dias seguidos, 24 horas, tu não. Tá entendendo? E esses caras faziam isso, né? Você tá comendo essa comida aí. Aquele ali já não come, ele já é melhor que tu. Né? Aquele ali não casou. E aí começa-se a criar esse ranking, esse topo de quem eram os mais espirituais, numa ilha completamente devassa. E você perverte o evangelho, você tira a graça completamente. Jesus Cristo morreu na cruz para absolutamente nada, só para ser um nome na sua mente, no seu novo vocabulário cristão gospel. No entanto, você vive pelo seu esforço. Né? E esses líderes faziam exatamente isso. Né? Pervertendo completamente o sentido do evangelho. Então, tem muita coisa importante que eu acho que continua a acontecer de certo modo hoje. Não é? Há muitas cretas ainda por aqui. Nós fazemos isso. Nós criamos os rankings dos mais espirituais, ao invés de considerarmos todos como debaixo da mesma graça, e é o mesmo sangue da cruz que nos comprou. E é essa mesma graça que nos empurra para essas virtudes. É essa graça que nos empurra para uma conduta correta. É essa graça que vai nos levar à transformação.